Ok, mito número 1. É quando você diz a si mesmo que deveria ter sido mais produtivo e usa isso como motivo para se flagelar ou criticar-se no final do dia. Sim, talvez você pudesse ter sido mais produtivo, mas dizendo a si mesmo que deveria ter sido e que você ainda vai se punir, não vai mudar nada. Quanto trabalho você conseguiu concluir em um determinado dia, não muda o quão produtivo você é. Apenas faz você se sentir péssimo consigo mesmo. E então, sempre que estou tentada a dizer a mim mesma que deveria ter sido mais produtiva hoje, apenas me lembro de que eu posso simplesmente escolher ficar satisfeita com a quantidade de trabalho que fiz hoje e está tudo bem. Posso sempre começar de novo amanhã. Mito número 2. A consistência é mais importante do que a intensidade. Há todo um movimento hoje em dia que diz que tudo se resume à consistência. Não se trata de fazer muito esforço agora, mas de fazer pequenos esforços durante um período muito longo de tempo. Então você obterá esses resultados. E eu concordo com isso. Mas há algumas ressalvas importantes aqui. E meio que damos má fama à intensidade. Não há nada de errado em ser intenso sobre algo. Se você está, por exemplo, tentando lançar um projeto e você só quer terminar a coisa, então é totalmente bom ter um breve período de intensidade. Se você está, por exemplo, pensando em começar um canal no YouTube e nunca fez nada disso antes, então não há problema nenhum em decidir, passar o dia todo apenas tentando começar este canal do YouTube e lançar seu primeiro vídeo. É claro que isso não é sustentável para sempre e não precisa ser sustentável para sempre, só precisa ajudá-lo a trabalhar em direção aos seus objetivos. Então sim, a consistência é obviamente super importante para a maioria das coisas na vida, mas acho que vale a pena lembrar que, na verdade, pequenos períodos de intensidade pontuados por longos períodos de descanso também são uma maneira muito razoável de fazer as coisas, dependendo do que está fazendo. Mito número 3. Este é um clássico. A motivação leva à ação. Se eu quero fazer algo, eu preciso me sentir motivado para fazer isso. Mas a verdade é que muitos de vocês sabem, se você vem consumindo o gênero de produtividade no YouTube ou Instagram, qualquer rede social, que ter a motivação para fazer algo é um mito. Você não precisa de motivação para agir. Você pode simplesmente escolher fazer algo, mesmo que não seja motivado para fazê-lo. E, portanto, em vez da motivação levar à ação, é mais a ação leva à motivação. Quanto mais você fizer alguma coisa e quanto mais pequenos sucessos você conseguir, mais motivado você ficará para continuar fazendo a coisa correta. Mito número 4. A cultura da agitação é ruim. A cultura de hoje em dia, a da agitação, a de querer fazer toda hora alguma coisa nova, pode ser a pior coisa de todas. Mas assim, é claro que eu concordo que a cultura que incentiva as pessoas a trabalharem demais para o ponto de esgotamento é ruim. Mas não há como evitar o fato de que, se você realmente deseja, por exemplo, iniciar um negócio, ou obter uma renda passiva, ou iniciar atividades secundárias, ou ter sucesso em um campo competitivo, você precisa trabalhar para isso. Para muitas pessoas, apenas trabalhar das 9 às 5, de segunda a sexta, parecer marcando ponto no trabalho não é realmente a maneira como se ganha na vida. Se você perguntar a qualquer empresário de sucesso, se perguntar a alguém que fez algo que você aspire, eles costumam dizer que se esforçaram muito. E depois que a coisa se tornou bem sucedida, eles se preocuparam mais com o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Esse tipo de coisa, então, em última análise, pode se resumir a qual é o seu objetivo, qual é o seu sentido de fazer a coisa. O seu objetivo é fazer algo extraordinário, você provavelmente terá que colocar uma quantidade extraordinária de trabalho. Se o seu objetivo é, na verdade, só ter uma vida equilibrada e tranquila, ótimo, fantástico. Você não precisa se apressar, mas realmente só depende do qual é o seu objetivo. E eu também não gosto de falar que a cultura apressada de hoje é a pior coisa. É como se encorajar as pessoas que gostam de trabalhar duro fosse, na verdade, uma coisa ruim, que não é. Mito número 5. Produtividade não é autocuidado. Há um ótimo livro de Grace Beverly chamado Working Hard, Hardly Working. Em tradução, mais ou menos, trabalhando duro, dificilmente trabalhando. Que fala sobre isso. Que é basicamente sobre como, de alguma forma, acabamos com esses dois campos diferentes. O lado da produtividade, sim, eu quero trabalhar, e o outro lado, que é o do self-care. Vamos cuidar de nós mesmos? Não faço nenhum trabalho. Vai tomar banho, pegar algumas pétalas de rosa, dar um passeio na natureza. E essas não são coisas diametralmente opostas. Elas são, na verdade, meio que dois lados da mesma moeda. Eles também costumam andar juntos e às vezes a produtividade é o autocuidado. Não é necessariamente autocuidado se você tem boletos para pagar no próximo dia. Mas se você optar por dar o dane-se à produtividade, vou tomar um banho quente, vou dar um passeio na natureza e vou me divertir. Então, provavelmente você será multado e potencialmente acabará na prisão. Não vou entregar minha atividade amanhã porque mereço o autocuidado agora. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer pelo seu próprio autocuidado é
é realmente ser produtivo. É fazer isso na hora e realmente gastar algumas horas extras trabalhando à noite. Porque essa é a melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde mental. Em vez de pensar que legal, devo terminar meu trabalho às 5 e se não gostar, dane-se todas as consequências disso. Vou me concentrar apenas no autocuidado. O que estou tentando dizer é que possivelmente fomos longe demais na direção de separar produtividade e autocuidado. Na verdade, em alguns casos, a produtividade é autocuidado. Em alguns outros casos, autocuidado é produtividade. E em alguns casos, realmente fazer uma pausa, tirar férias é exatamente o que você precisa para aumentar a sua produtividade. Então, essas não são duas coisas muito diferentes. Mito número 6. Os objetivos devem ser inteligentes. Agora, este é interessante se você olhar para qualquer vídeo, qualquer postagem de blog, qualquer livro sobre definição de metas, você encontrará esses nomes como adjetivos de metas ou objetivos. Inteligente, específico, mensurável, realizável, realista e com prazo. Ou algumas coisas assim. O problema com metas inteligentes, como se não houvesse nada particularmente errado com elas na superfície, mas elas não contam toda a história. Queremos adicionar algumas coisas primeiro. Deixa eu explicar melhor. Há um monte de evidências que dizem que metas que estão mais próximas de nós no tempo são melhores do que metas que estão muito distantes de nós no tempo. E muitas vezes, se você pensar em uma meta como eu realmente quero construir um negócio de R$1 milhão e você não construiu um negócio antes, esse objetivo geralmente não é particularmente motivador. Mas, em vez disso, ter o objetivo de, não sei, quero ganhar R$100 por mês com o meu negócio, que na verdade é muito mais próximo do que o objetivo de ganhar R$1 milhão com o meu negócio. Embora ambos possam ser igualmente alcançáveis, dependendo do tipo de qual é o seu horizonte de tempo, a outra coisa a ter em mente com os objetivos é a diferença entre objetivos intrínsecos e objetivos extrínsecos. Mas, essencialmente, um objetivo extrínseco é um objetivo que tem um tipo específico de influência externa aplicado a ele. Por exemplo, atingir 1 milhão de inscritos seria extrínseca porque é como se essas coisas estivessem fora de seu controle. Enquanto a meta intrínseca pode ser algo como eu quero fazer conexões com pessoas ou eu quero desenvolver minhas próprias habilidades. É mais como um impulso interno do que uma coisa externa que está fora do seu controle. E agora esses objetivos não estão sujeitos aos caprichos do mercado ou dos caprichos de outras pessoas. Eles são puramente sob seu controle e, portanto, é mais provável que você sinta uma sensação de autonomia, poder e competência enquanto trabalha para atingir esses objetivos específicos. Mito número 7. Você pode fazer tudo o que quisesse se fosse um pouco mais produtivo. Se você tivesse um pouco mais de tempo, se você fosse um pouco mais disciplinado, você realmente seria capaz de fazer tudo em sua lista de tarefas. E isso é meio que um mito. A maioria das pessoas de hoje possuem listas de tarefas intermináveis. Há uma quantidade infinita de trabalho que poderíamos fazer. Há uma quantidade infinita de melhorias domésticas que poderíamos fazer. Uma quantidade infinita de tempo de qualidade que poderíamos passar com nossa família e amigos. Uma quantidade infinita de tarefas que poderíamos estar fazendo para o nosso trabalho ou nosso negócio, uma quantidade infinita de hobbies em que poderíamos estar trabalhando. Queremos fazer todas essas coisas e a lista é interminável. E isso é o que Oliver Becker fala no seu livro 4.000 Semanas, que é basicamente sobre abraçar nossa finitude e abraçar o fato de que vamos morrer e não teremos tempo para fazer todas as coisas, e então podemos decidir estrategicamente em quais coisas seremos medíocres. Nós não podemos fazer tudo o que queremos. E eu penso que quando você abraça essa atitude de finitude, essa atitude de eu realmente não posso fazer tudo, então pense, eu provavelmente só poderia fazer 3 coisas hoje. Quais são essas 3 coisas que eu quero fazer? E então você pode simplesmente ignorar o resto com segurança e esperar que não volte para te assombrar de um jeito ruim. Mito número 8. Você não tem tempo. Eu odeio quando ouço as pessoas falarem que não tem tempo para fazer X coisa. Eu costumava dizer isso para mim mesma antigamente quando eu estava na escola. Mas quando comecei lendo livros de produtividade, me aprofundando nisso e tentando ser genuinamente mais produtiva, percebi que sempre que digo a mim mesma que não tenho tempo, primeiro, estou mentindo para mim mesma. E segundo, estou tirando o controle da autonomia e o poder de mim mesma. Porque nunca é que você não tem tempo. É sempre que a coisa não é prioridade o suficiente. Isso é apenas uma maneira sutil, diferente de expressar a mesma coisa. Como agora eu não tenho tempo para fazer aulas de violão regularmente, mas se eu realmente quisesse, se você me oferecesse R$1 milhão toda vez que eu fizesse uma aula de violão, eu arranjaria tempo para fazer aula de violão. Então não é que eu não tenha tempo para elas, é que estou optando por não torná-las uma prioridade. E
em quase todas as circunstâncias em que você se encontra, você sempre pode optar por reformular as coisas dessa maneira. Porque dizer que não é prioridade para mim agora é apenas a maneira de dizer a mesma coisa que não tenho tempo. Mas como todas as pesquisas mostram que quando você sente autonomia, você sente que sua vida está mais sob controle, seu controle. E mesmo que não esteja, mesmo que você realmente não tenha tempo, apenas dizendo a si mesmo que não, estou escolhendo não fazer. Uma vez que você obtém mais esse sentimento de controle, é muito mais provável que seja produtivo na coisa. Mas também se sentirá melhor porque sabe que nós, como humanos, evoluímos para ter essa necessidade inata de autonomia. E, portanto, se você pode satisfazer essa necessidade por apenas estar pensando na história que você conta a si mesma, sobre se você tem tempo ou se você está optando por não fazer disso uma prioridade, isso é uma coisa que então sangra em todos os aspectos da sua vida e apenas torna a vida muito melhor. Mito número 9. A produtividade é sobre fazer mais. E sim, é sobre fazer mais até certo ponto. Mas na verdade, a produtividade é mais sobre fazer mais das coisas certas e a maneira como eu penso nisso é a equação de produtividade, que é a produtividade é igual a produção significativa, dividida por tempo multiplicado por diversão e o resultado precisa ser significativo. Não faz sentido dirigir super rápido na estrada se você estiver dirigindo na direção errada. Isso é ativamente contraproducente. E a produtividade envolve um equilíbrio de todos esses termos diferentes, que não é apenas sobre fazer mais coisas mais rápido, é fazer coisas mais significativas, e a razão pela qual me divirto com isso como um conceito é porque eu acho que se você pode abordar a produtividade de uma forma onde você pode tentar aproveitar as coisas que você está fazendo e pode tentar aproveitar a jornada, que é apenas um grande multiplicador de sua produtividade. Mito número 10. Você precisa de muito tempo para fazer um bom trabalho. Este é um mito que eu me pego acreditando bastante. Eu penso, eu só tenho 23 minutos e eu realmente não consigo fazer nada em 23 minutos. Então, eu não faço nada nesses 23 minutos e eu fico no YouTube. Há um livro fantástico de Matthew Dicks chamado Someday is Today. E uma das coisas que ele diz é que ele escreveu mais de 10 livros em sua vida toda. Além de ser um professor em tempo integral e também fazendo um monte de coisas na internet. E também tendo filhos. Ele diz que a maneira como consegue escrever todos esses 10 livros, que ele escreve entre momentos aleatórios do dia. Como se alguém estivesse 7 minutos atrasado para uma reunião, ele simplesmente pegaria seu laptop e escreveria 7 frases. Porque você pode escrever 7 frases em 7 minutos. Não é um capítulo inteiro, mas são 7 frases. E as 7 frases aproximam você do objetivo, de realmente escrever o capítulo. E eu simplesmente amo achar isso tão inspirador. Acho que é tão verdade que é tão fácil para nós nos convencermos e acreditarmos no mito de que precisamos desses grandes blocos de tempo para fazer um trabalho profundo. Sim, é muito bom ter esse tempo. Mas se você tem uma vida ocupada, se você tem outras coisas acontecendo, se você tem filhos, é complicado. Eu não tenho filhos, mas consigo me pôr no lugar dessas pessoas. Se elas fossem esperar pela oportunidade onde magicamente teriam 3 horas livres e um café em um bom ambiente para fazer o trabalho, elas provavelmente nunca iriam fazer nada. Então eu realmente acho que isso é um mito e devemos tirar proveito disso, sendo um pouco mais intencional naqueles pequenos momentos do dia em que, de outra forma, estaríamos fazendo coisas totalmente inúteis, como ficar nas redes sociais. Não há nada de errado em ficar no Instagram ou no Twitter, mas desde que você esteja fazendo isso intencionalmente. Eu me pego rolando no Reels muito, e eu sempre penso comigo mesma se eu realmente quero fazer isso. E às vezes a resposta é sim, quando eu realmente quero, que é bom. Mas outras vezes a resposta é não. A única razão pela qual eu abri o Instagram é porque eu meio que tenho memória muscular. E então eu escolho fechá-lo e fazer alguma coisa um pouco mais intencional. Mito número 11. Seu ambiente tem que ser perfeito. Eu amo uma boa mesa arrumada como qualquer outra pessoa. Se estou dizendo a mim mesma que exijo que essas coisas sejam mais produtivas, isso é um mito. Sim, elas podem ajudar, mas não são requisitos. Existe uma diferença preferida e amplamente indiferente à presença de uma vela ou um bom fone de ouvido ou uma bela lâmpada na minha mesa. Mas seria bom se eu estivesse. Mas isso não significa necessariamente que não posso trabalhar sem ter essas coisas. Realmente não há necessidade disso. As pessoas fazem muitas e muitas coisas úteis e muito produtivas desde o início dos tempos, sem ter acesso a toda essa tecnologia sofisticada e estética como temos agora. Nos convencemos de que realmente não precisamos de nada disso. Podemos ser produtivos nos ambientes mais ascéticos. Realmente acho que quanto menos requisitos você ter em mente para o que precisa para ser produtivo, o mais provável é que você seja capaz de realmente alcançar as coisas que deseja definir. Então isso nos leva ao fim deste vídeo. Muito obrigada por assistir e tchau!